Olha, hoje eu recebo ao vivo, aqui nos estúdios do Balanço Geral Interior, o psiquiatra e professor também do curso de medicina da Universidade de Franca, Marcelo Salomão, com a gente aqui. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, por aceitar nosso convite no Balanço Geral. Muito obrigado, Valentim, pelo convite. A sua equipe me recebeu super bem. Eu fico muito agradecido por vocês terem me chamado hoje aqui para conversar. E olha, é um tema muito importante, nós estamos quase no final de janeiro, mas é importante reforçar, né, a questão do Janeiro Branco, essa campanha que é uma campanha de conscientização para os cuidados com a saúde mental, a saúde emocional, e muita gente às vezes sofre com isso, né, doutor? E nem imagina, né, nem sabe que está encarando um problema de saúde mental, né? Sim. A grande mensagem, Valentim, do Janeiro Branco é a gente estabelecer diálogo. Um diálogo de nós com nós mesmos e de nós com as outras pessoas, né? Falando português bem claro, né? A gente está iniciando o ano, o branco vem disso, né? Uma folha em branco que vai ser escrita, né? Então, se a gente puder conversar com nós mesmos, que projeto que eu deixei para trás, que coisa que eu fazia que me trazia saúde, né? Eu, às vezes, era um esporte no fim de semana, um passeio que se fazia regularmente tinha deixado para trás em virtude da correria, do dia a dia cheio de obrigações, né? Então, o Janeiro Branco vem disso, né? De você reescrever essa sua história, já que nós estamos iniciando o ano, janeiro, e a gente também possibilitar o diálogo das pessoas para com as outras pessoas, né? Principalmente na questão do trabalho. Às vezes são pequenos ajustes que a gente pode fazer agora já em janeiro para melhorar a nossa vida para o resto do ano todo, né? Então, às vezes no ensino, que eu estou vindo lá da Universidade de Franca, às vezes um pequeno ajuste em 10 minutos de tolerância para você... Franca hoje tem um trânsito já meio complicado, né? E a gente poder chegar com mais tranquilidade, 10 minutos às vezes faz muita diferença. Isso vai melhorar a nossa saúde mental, né? O estresse vai diminuir, e o estresse diminuindo, todas aquelas químicas nocivas que vêm decorrente do estresse vão diminuir no nosso organismo. Olha, se alguém tiver alguma pergunta, aproveitando que estamos ao vivo agora, aqui, 12h35, para o nosso professor, também psiquiatra, né, conversando com a gente aqui sobre a questão da saúde mental, você pode mandar no nosso WhatsApp 993145246. O professor, né, comentou sobre essa questão até da atividade física, alguma atividade que fazia, né, que não faz mais, que isso poderia colaborar também com a saúde mental. Muita gente confunde e acredita que só a parte física é importante, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz muito exercício, ou vai para a academia, se preocupa com essa área que é muito, muito importante também, que é a questão da saúde. Porém, a saúde mental não é ligada só diretamente à questão física, né? Exatamente. Muito bom, Valentim, essa colocação, porque é muito mais amplo, né? A saúde mental tem a saúde física, a saúde desportiva, que a gente tem que levar muito em consideração, a nossa saúde alimentar, que está vindo com muita força, né? Esse conhecimento do que nós ingerimos, da forma como nós ingerimos, né? Então, se você, de repente, parte para uma alimentação mais rápida, mais pobre em nutrientes, sem saladas, frutas, verduras, né? Você estaria mais propenso a diminuir a sua saúde mental, né? No entanto, se você faz uma refeição mais rica em nutrientes, a possibilidade de você ter uma saúde mental mais plena é maior. A gente pode pensar na saúde financeira, né? Se você, já iniciando o ano, já está em dificuldades de dívida, de dificuldades financeiras, a sua saúde mental também estaria mais inclinada a estar mais sofrida, a mais sintomática, né? Quais são os sinais de um sofrimento mental, né? Essa é a grande pergunta. Quando a pessoa fala, não, peraí, agora eu preciso parar, eu preciso de ajuda. Porque, geralmente, quando você fala com um amigo, uma pessoa que não quer colaborar, fala assim, você está sem fazer nada, isso aí é frescura, isso aí, você não tem nada disso, né? É mimimi, é falta do que fazer. Não é isso, né, professor? Sim, sim. Nessa parte da saúde... Dos sinais, né? Dos sinais, a gente pode elencar alguns rapidamente aqui, só que isso é muito mais complexo. Por isso que a gente, às vezes, precisa de uma consulta propriamente dita para avaliar se é só um sofrimento, se dá para a gente resolver com algumas correções, ou se vai precisar, de repente, de uma terapia, de uma medicação, até para a pessoa voltar ao normal dela, né? Mas, por exemplo, o sono é um grande termômetro. Se você começa a perder horas de sono, ou ganhar horas de sono, e você não se sente até em bem-estar com isso,
possivelmente você já está começando a ter um sofrimento mental. Se você começa a precisar de uma ingestão de alimentos maior, ou você começa a diminuir a sua ingesta de alimentos de uma forma inexplicada, e existe um mal-estar mental e físico em relação a isso, já é um outro termômetro, né? E a gente poderia elencar vários outros, dores musculares inexplicáveis, perda de função sexual, né? Olha, já vou até aproveitar, porque aqui ó, a nossa telespectadora, ela não mandou o nome, até pode mandar o nome, porque a pergunta é muito interessante, mas ela fala, doutor, gostaria de saber se é comum ter esquecimento também de coisas, por exemplo, que eu fiz ontem. Aí no dia seguinte eu já não me lembro. Pode ser um problema aí de questão de saúde mental? Sim, sim, bem colocado à telespectadora, porque a memória também é um termômetro de quando a gente está funcionando dentro da nossa saúde plena, ela está funcionando de forma plena. Conforme a gente está passando por sofrimento, ou já existe alguma síndrome instalada, né, uma depressão, um transtorno de ansiedade, essa memória vai perder eficácia e vai perder potência, né? E aí a gente vê isso até muitas vezes em relatos de pessoas que estão se estabelecendo no ensino aí. Eu não consigo lembrar mais na hora da prova de determinado conteúdo e antigamente eu lembrava, né? Possivelmente porque ele já está em sofrimento mental, né? E como a gente conversa com um público muito amplo, né? Muita gente está assistindo a gente agora, e aí a gente comentava sobre a questão de você ter esse equilíbrio, né, na vida, tanto na parte física, na parte, né, financeira, na parte com a família, isso é muito importante. Mas é um tema que vem sendo discutido que antes não se falava tanto, né, doutor? Nos últimos anos, isso seria devido à rede social, à vida virtual que aumentou nos últimos anos, à pandemia. É por isso que hoje a saúde mental ganhou um destaque que antes não se tinha tanto? Olha, Valentim, essa pergunta sua, a gente podia ficar horas aqui agora. Ela é maravilhosa, ela é muito autoexplicativa, né? A pandemia, nós como os clínicos que estamos lidando com as pessoas que sofreram decorrente da pandemia, ela realmente causou uma onda de pessoas que talvez, se não tivesse ocorrido a pandemia, elas não estariam sofrendo hoje, né? Nós percebemos também que o Covid-19 acabou causando gravidade maior em pessoas que já tinham patologias, né? Então, se ela tinha uma depressão e ela estava tratando com um medicamento ou dois, com o SARS-CoV-2, parece que a gravidade disso aumentou. Então, a gente precisa de um terceiro ou de um quarto remédio, né? Em relação à internet, a gente podia ficar um tempão falando aqui também, mas, assim, eu tenho minhas preocupações em relação à quantidade de horas que a juventude, principalmente, está se dedicando à internet, ao tablet, ao celular, né? Isso também, tudo que é demais faz mal, como diz o provérbio, né? Nada muito nem pouco, né? Tem que ter uma dose Sim. mediana. O doutor fala juventude, mas a partir de que idade? Tem criança já que já começa a mexer com o celular, com o tablet, né? Sim. Às vezes até para acalmar a criança numa viagem, o pai dá o celular, dá o tablet, né? Eu acho que, de forma pontual, até é uma situação que a gente pode relevar. Mas, de uma forma repetitiva, de uma forma também de muitas horas, uma carga muito alta de exposição ao tablet, ao celular para crianças, para pré-adolescentes e para adolescentes, eu olho com bastante preocupação, porque eu tive até a oportunidade de viajar para outro país agora, recentemente. Eu fui para a Bósnia, para a Croácia, e eu vi uma vida mais simples lá, onde as crianças não estavam usando de uma forma tão intensa esse tipo de aparelho. Não é E proibido, não é proibido, elas não tinham tanto dosagem. interesse. E elas estavam bem, sabe? Elas estavam acompanhando os pais, elas estavam sorridentes, elas iam na missa. E hoje a gente vê que talvez a nossa juventude, a nossa infância está perdendo um pouco isso, né? Essa coisa de acompanhar o pai, de passear com o pai, de repente trocar por um programa de videogame, por sei lá, uma reunião online com amiguinhos, né? Olha, tem uma outra pergunta também que chegou aqui, a Rosângela de Franca, né, fala, olha, qual o motivo de um desânimo muito grande, né, a questão daquela falta de expectativa para tudo, isso são sintomas também que eu preciso procurar um profissional nessa questão? O desânimo é um sintoma, né? Ele não preencheria o critério, por si só, de uma doença propriamente dita, mas pode ser que ele esteja acompanhado de outros sintomas.
Então, eu sugiro que a Rosângela possa, de repente, fazer uma avaliação para esclarecer se tem uma síndrome em curso, se é só um sofrimento momentâneo ou da fase atual da vida dela, que ela poderia, de repente, corrigir com pequenas orientações do psicólogo ou do psiquiatra, né? Tem aqui, olha, Valentim, Flávia, São Joaquim da Barra, eu pesava 85 quilos, emagreci para 65, né? A depressão pode causar isso? O doutor falou sobre isso, né, doutor? Sim, a depressão é uma doença que ela tanto pode fazer o ganho de peso como a perda de peso. E aí você tem, olha, Tiago, né, sobre essa questão de cuidar também do corpo, o doutor falou também isso, né? A Glaucia está mandando aqui. Não pode ser nada em excesso, né, doutor? Tem que saber dosar, eu falo de exercício em excesso, para tentar, olha, vou curar uma depressão, tem que fazer uma atividade física, não necessariamente, né? A saúde mental, ela é complexa, né? A gente sabe que cada pessoa, até a fase que a pessoa está vivendo, a carga de horas que ela deve se dedicar a uma atividade física, seria bom ela estar orientada, né? Se for uma carga exagerada, em vez de ajudar na saúde, pode atrapalhar, lesar uma articulação, lesar uma musculatura, né? Então, ela deve ter essa orientação e, em relação à parte alimentar, ela também precisaria de uma orientação para essa atividade, né? Você tem que ofertar mais nutrientes para alguém que vai partir para uma atividade física. Então, por isso que a gente sempre orienta a procurar a parte nutricional, o educador físico, antes de começar uma atividade física mais rotineira, né? A última pergunta, só para saber, né, quando então procurar um profissional, qualquer sintoma que o doutor citou, então procure sempre um profissional aí para tentar não vencer sozinho um problema como esse, né? O sofrimento mental a gente tem que caminhar com muito cuidado. Se você notar que você tem diminuição de horas, alterações alimentares, alterações físicas, alterações da sua qualidade de pensamento, né, como memória, ou a velocidade do pensamento alterou, você pode buscar na unidade básica que pertence ao seu bairro, uma avaliação com o clínico geral, e se ele achar que você precisa de uma avaliação especializada, ele encaminha. Nós temos essa rede de ajuda aqui em Franca. Doutor, tem muitas perguntas chegando, mas infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e na outra oportunidade será sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, Valentim. Bom trabalho aí. Obrigado, doutor Marcelo Salomão, ele que é médico, psiquiatra e também professor do curso de medicina da Universidade de Franca, tá, pessoal? E claro, toda semana tem o nosso Balanço Entrevista. Você gostaria de ver algum tema aqui? Sugira, pode sugerir um tema aqui pra gente. Fala, olha, Valentim, semana que vem eu quero saber um assunto específico da área da saúde, um assunto de uma outra área que eu gostaria de saber também mais detalhes sobre economia, sobre finanças. Pode sugerir aqui pro Balanço Geral, combinado?